de esperança e paz, né? Como vocês podem ver na imagem, coisa linda aqui. E o advento tem tudo a ver com esse período de Natal que nós já estamos próximos, né? Eu não sei você, mas eu já fico no clima de Natal, quando chega dezembro assim, né? A pessoa já fica animado para esses momentos tão especiais de viver família, lembrança do Senhor como nosso Deus. Né? Lá em casa, a Débora já começou a decorar a casa toda, e tome dor de cabeça, né? Porque agora eu tenho que ficar indo no Brasil atacado todo final de semana para comprar coisa de Natal, eu já não tenho mais paciência. Mas essa série Advento é uma série que vem falar sobre a chegada do Senhor. Né? A gente vai falar sobre a chegada do Senhor. Quando olhamos para o nome Advento, é um nome que vem do latim, e esse nome que vem do latim significa chegada. É a volta do nosso Deus, é a lembrança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é comemorada por várias denominações, né? Como a chegada do Senhor, onde o encerramento do Advento é na véspera do Natal. Então muitas famílias até em casa conduz como tradição, né, o entendimento que se reúne ali pai, né, ensinando a família com os seus filhos, e começa ali um momento bem especial, falando do caminho, falando sobre a esperança na volta de Cristo Jesus, né? E esse é um momento muito especial que muitas famílias fazem, né? É claro que não podemos de maneira nenhuma sacralizar as datas, né? Eu não posso olhar para essa data de hoje, onde inicia o Advento, né? E olhar até a data do Natal e de alguma forma tornar essa data santa. Essa data não é santa, essa data não é algo que nós devemos guardar porque é ordenança bíblica, não. Nós não podemos sacralizar, mas podemos utilizar essas datas como ferramenta, uma ferramenta da lembrança da esperança que há em Cristo Jesus, a esperança que há em olhar para o Deus poderoso, o Deus que é forte e o Deus que é conosco. Então, essa série de mensagem é sobre a alegria da salvação, pois o Rei dos Reis veio à terra, ele é a luz do mundo. Quando olhamos para as casas nesse período natalino, né? Nós vemos as casas todas enfeitadas, aquelas redes de pisca-pisca, a coisa mais linda do mundo. Mas, gente, o significado real mesmo, isso tudo é lindo, claro, não tem problema. Mas o significado real do Natal é estarmos de olho na luz que veio ao mundo. Essa luz, sim, é a luz mais perfeita que podemos encontrar. E a luz é Cristo Jesus. Então, a série Advento é sobre a esperança na volta daquele que prometeu buscar você e me buscar também. E glórias ao Senhor por isso, porque sabemos que não merecemos. Então hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 21. O Evangelho escrito por Lucas, historiador, médico. Ele deixa algumas reflexões para a gente. Ele historiador que não viveu com Cristo, tá? Não sei se você sabe disso, mas Lucas, ele não viveu com Cristo. Lucas, ele não foi um apóstolo. Lucas, ele era um historiador que viveu muito próximo de Paulo, ele viveu próximo de Pedro, ele conheceu muitas pessoas que viveram com Cristo. E através dos relatos dessas pessoas, Lucas escreve esse livro aqui. E é muito interessante porque quando olhamos o livro de Lucas, Mateus e Marcos, nós vemos quanto que é perfeito os detalhes, né? Mesmo sem alguns deles ainda não terem se conhecido, mesmo que alguns deles tenham escrito para povos diferentes, a gente vê um dos relatos mais fantásticos na Bíblia, né? Mostrando o quanto que Deus é perfeito quando deu o entendimento para que eles pudessem escrever essas coisas. Então você vai estar no capítulo 21, vamos ler, versículo 25. Queria que você fosse para o versículo 25. Quem abriu diz amém aí. Que bênção, amém. Quem não abriu diz misericórdia. Amém, eu acho que todos abriram então. Então vamos lá, versículo 25 fala o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas acontecerem, e
quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Dê um pulo para o versículo 34 agora. Versículo 34, e vai falar o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar de pé diante do Filho do Homem. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua palavra, Pai. A tua palavra é viva, ela é eficaz. A tua palavra ela serve para nos exortar, para nos direcionar ao caminho que o Senhor quer nos colocar. Então, muito obrigado por tua palavra, que é perfeita. A tua palavra em si, Deus, ela não precisa de tanta coisa. A tua palavra já é clara e nós precisamos nos apegar a ela. Então, que eu não venha aqui, Deus, colocar as minhas ideias, porque Henrique não tem nada a oferecer. Mas quando o Senhor me utiliza apenas como um cano conduinte, Deus, certeza que nós vamos ser abençoados por tua palavra. Na lembrança, Deus, que não é só a tua palavra como uma faca, né, que corta dos dois lados. Corta tanto quem está aqui em cima, quanto quem está aí embaixo. Então, que o Senhor utilize dessa palavra para alimentar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, está todo mundo vivo? Amém. Glória a Deus por isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olha só, diga assim para ela: nossa, como você está bonito hoje. Pode dizer. Rapaz, hoje você não teve a oportunidade de dizer isso para seu marido, para sua esposa, né? Ou para a pessoa, ou para qualquer outra pessoa. Diga assim: nossa, que perfume cheiroso. Pode dizer. Diga assim: rapaz, você cheira ao perfume do Espírito Santo de Deus. Eita, aleluia. É poder divino aqui, meu amigo. Glória a Deus, que bênção. Bênção, gente. Bênção é viver esse momento de comunhão, de adoração, de poder estar junto ao Senhor. Então, vejam bem. Eu queria fazer uma introdução aqui para vocês da palavra, com base no que nós lemos agora. E é engraçado porque muitas pessoas, eu fui pesquisar, né? Esse texto acaba que é um texto um pouco escatológico, né? Ou seja, está tratando um pouco sobre o fim do mundo, de certa forma, o fim dos tempos, né? Especialmente para aqueles que não entendem Jesus. Aí é que, rapaz, o negócio vai complicar de verdade, né? Mas aí eu fui pesquisar, rapaz, quantas vezes profetizaram, né, de boca para fora, que o mundo ia acabar. Irmãos, eu pensei que era tipo assim, não, anos 2000 disseram que o mundo ia acabar. 2012 disseram, não, mas só de 2000 até aqui, existem 24 profecias, né, no nome de não sei quem, que foi dita de boca para fora assim, dizendo o mundo vai acabar. 24 vezes disseram que o mundo ia acabar de 2000 até aqui. Imagine só a situação, né? Inclusive, a 25ª aconteceu essa semana passada porque eu deixei a toalha em cima da cama. Complicou o negócio. Foi mais uma que, assim, era certo o mundo acabar. Não acabou. Ou seja, eu venci mais uma vez. Tá tudo certo. Eu já vi gente dando tapinha aqui no lado, né? Quando eu falei da toalha. Varão, não deixe, não caia no mesmo erro que eu. Mas, a 20ª, eu falei aqui, no ano de 2009... eu tinha 12 anos, né? Então faça o cálculo aí, quem quiser. Mas no ano de 2009 eu tinha 12 anos de idade. E com 12 anos de idade eu assisti pela primeira vez um filme chamado 2012. Eu acho que você já pode ter assistido. O que é que acontece? O ano de 2012 era um ano que acontecia o apocalipse. As águas inundavam a terra. E o negócio pegava durante o filme assim. E eu lembro que com 12 anos eu olhava para isso e eu dizia: Jesus amado, olha só o que está acontecendo. E o povo, não, vamos fazer uma nova barca. E daí o povo entra numa barca e funciona para eles, né? Eles resistem ao final dos tempos. Mas quando eu olho para o filme e vejo o Cristo Redentor caindo lá do Pão de Açúcar, assim, com a água invadindo, eu disse, rapaz, se até o Cristo está nesse moído, imagina eu, desse tamanhozinho, né? Então, eu lembro de estar sentindo desespero quando eu lembro do final dos tempos, né? Isso trouxe para mim uma sensação de, meu Deus do céu, que não acabe nunca esse negócio, que terror, que momento ruim, né? Mas quando nós olhamos para
racionalmente, com mais maturidade, nós conseguimos entender que o final dos tempos, na verdade, para o cristão não é um momento de desespero. Amém por isso? Não é momento de desespero, porque aí está a nossa esperança. Vai ser o momento em que Jesus Cristo virá sobre as nuvens e nos chamará para a morada celestial. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. A nossa terra, o nosso lar, a nossa casa não é aqui. Você que mora ali na esquina, segunda casa, apartamento 202, ali não é a sua casa. Ali você está só vivendo um período, um curto período de tempo, até o momento em que nós vamos viver a eternidade. Não é 10 anos, não são 10 anos, não são 1000 anos, não são 1 milhão de anos. É eternidade ao lado do nosso Senhor. Diga amém por isso. Rapaz, só tem uma crente nesse lugar ali dando glória, tem não. Dê um glória aí em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos viver ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que possa vir tribulação e virá tribulação, mas teremos a esperança na vinda de Cristo que vai nos buscar. Cristo Jesus irá nos buscar. Mas até lá, ele nos deixa um alerta nesse texto. Até lá ele diz, você precisa vigiar. Henrique, tu precisa vigiar. Porque a gente não pode perder a nossa coroa. Então precisamos vigiar, ser alertas, não se deixar entrar em parafuso, em confusões, em armadilhas de Satanás. Nós precisamos ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E assim nós viveremos até o momento que ele vir nos buscar. Então, fazendo um contexto histórico desse texto que nós acabamos de ler, eu tenho 4 pontos importantes sobre esse texto para você entender a história aqui. O primeiro é que esse momento ele se passa numa terça-feira, tá? É a terça-feira antes da morte de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus vai ao Calvário na sexta, né? E ele aqui está na terça-feira e ele está ensinando dentro da sinagoga, ensinando dentro do templo, na verdade, a palavra, né? Entrando ali em várias conversas que certamente pessoas ficavam com raivas, né? As pessoas vinham com cheio de controvérsias para ele resolver. Né, e queriam pegar Jesus na pegadinha do malandro, chegar em Jesus e dizer, Jesus, e essa coisa aqui, e essa situação aqui, mas ele sempre respondia com sabedoria. Né? Interessante que quando você vai olhar a Bíblia, e você vai ver o relato de Jesus na fase da adolescência, criança, adolescência ali, Jesus ele estava ensinando já desde esse momento nas sinagogas, com 12 anos, 13 anos, Jesus já estava dentro das sinagogas, lá em Lucas 2 está falando sobre isso, ensinando, falando aos mestres. Então Jesus ele sempre ia com muita cautela, né, com o poder e a majestade de Deus. Às vezes ele não aguentava, ele ia para cima mesmo com chicote, né? Mas ele sempre ia com muita cautela para ensinar a palavra. E daí o segundo aqui, Jesus, ele inicia um momento falando sobre a oferta da viúva. Então você lembra aquele momento que a viúva, ela tinha apenas aquilo a entregar ao Senhor, e o Senhor olha para aquilo e diz, olha que maravilha o que essa mulher está fazendo, né? E está nesse contexto aqui. Então, ao sair do templo naquele final de tarde, depois de ter resolvido um bocado de controvérsia, os discípulos falam o seguinte, lá em Lucas 21, no versículo 5, olha aí, acompanhem comigo. Os discípulos falam o seguinte, né? Alguns dos seus discípulos comentavam sobre como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Jesus, porém, disse, olha o que Jesus diz, disto que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Meu amigo, Jesus ele já começa, só aí os discípulos, e você imagine, né? Que momento bonito, olha só que igreja maravilhosa, né? Você chega aqui na Zona Sul e você olha, poxa, que um teto branco e depois um teto preto, caramba, faz sentido, não sei, mas é bonito, né? Aí você olha e vê uma tela assim com o nome Advento, coisa linda, cheia de gente se vindo lá atrás, né? Que massa, que coisa legal. Aí Jesus pega e vem com a sua fala e diz, rapaz, não vai sobrar nada. Certamente os discípulos ficaram, como assim, Senhor? Né? E é tanto que quando nós olhamos o mesmo texto, né, o mesmo relato lá em Mateus, a palavra vai dizer que os discípulos entraram em silêncio. Eles ficaram em silêncio ali e foram até o Monte das Oliveiras, junto com Jesus,
né? E quando senta lá no Monte das Oliveiras, Jesus começa a trazer a fala sobre o que é que vai acontecer e quais os sinais. Eles questionam a Deus: Senhor, mas quando será o momento que o Senhor vai voltar? Senhor, como é que eu faço para estar preparado? E ele começa a trazer algumas indicações. Agora, olha só que interessante isso. Quando Jesus está falando essas coisas, não é uma fala para os fariseus que estavam lá antes, ou os saduceus que estavam lá, ou os mestres judeus que estavam ali tentando pegar Jesus, botar Jesus em pegadinha. Ele estava falando com os seus discípulos, os seus amigos queridos, aquele a quem ele estava junto. Sabe o que é que isso significa? É que essa mensagem, ela é especialmente para você que entende Jesus como Cristo da sua vida. Essa mensagem é especialmente para o nosso coração. O que a gente não pode fazer é sair daqui da igreja hoje e pensar: meu Deus, essa palavra, se fulano estivesse aqui, ia ser massa, porque é uma palavra que é a cara de fulano. Irmãos, essa palavra é a nossa cara. Essa palavra, na verdade, tudo que está dentro da palavra é a nossa cara. Então, que a gente possa sair daqui com o entendimento de que essa palavra é sobre o Senhor nos entregando a esperança que há nele. Do mesmo jeito que ele encontra os discípulos e diz: escutem isso que eu estou dizendo, porque a esperança de vocês precisam estar nisso. A nossa esperança hoje precisa estar na palavra de Deus e no que Jesus nos disse. Amém por isso? Amém, glória a Deus. Então, vejam só. Você pode se perguntar, né? Onde eu e você entramos nessa história? Ou o que podemos aplicar às nossas vidas nesse trecho escatológico? É possível ver sinais da esperança e paz em um discurso sobre a ira de Deus? Quais as impressões da segunda vinda, implicações da segunda vinda de Cristo? E como nos podemos preparar para isso? E daí a gente inicia dando uma olhada no versículo 25 e 26, onde o primeiro entendimento que a gente precisa ter hoje, o primeiro entendimento é: o mundo caído receberá o juízo de Deus pela sua iniquidade. Olha só, o mundo caído receberá o juízo de Deus pela sua iniquidade. Olha comigo o versículo 25 ao 26 e deixa a sua Bíblia aberta. Vamos sempre estar voltando aqui no texto, para a gente ir expondo o texto bem direitinho e você está bem situado. Então, o versículo 25 fala o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Irmãos, a primeira coisa que nós podemos perceber hoje, dentro do contexto cristão, é que pouco se fala sobre juízo, né? Pouco se fala sobre o juízo de Deus. Nós vemos muitos super apóstolos, né, na internet. Quando você abre o seu Instagram, rapaz, você vê cada pessoa falando com mensagens que, nossa, acalenta o coração, assim: olha, não se preocupa, sabe, você não vai passar por problema nenhum. Só creia em Deus que os problemas eles somem, né? E a gente está consumindo muito esses super apóstolos que pregam mentiras, né? Quando olhamos, então, nós vemos que é pregado muito pouco sobre o juízo. E eu lembro, uma certa vez, eu estava na escola, né? E junto com um menino, depois eu tive um momento de palavra com eles, e eu disse: olha, a nossa esperança está em Deus, né? E de maneira muito amorosa, se a gente vive para Ele, nós iremos viver com Ele, mas aqueles que não vivem para Cristo, existe um lugar onde essas pessoas vão, e esse lugar é o inferno. E daí o menino pega, ele tinha aproximadamente 12 anos, 11 anos, e ele pega e diz assim: mas Henrique, deixa eu falar um negócio para você, eu não acredito em nada disso que você está falando. Aí eu disse: meu Deus do céu, rapaz, tu está numa escola cristã, tu não acredita que existe céu e inferno, tem alguma coisa errada, né? Aí ele disse: não é nem isso. E ao mesmo tempo. Eu disse: tá, fale. Aí ele pegou e disse: é porque, como é que existe um Deus que é tão misericordioso, tão bondoso, tão maravilhoso, e ele cria o inferno? Aí eu disse: meu lindo, né, meu amor, meu anjo, coisa linda, não é bem assim que as coisas funcionam. Deus, ele é lindo, ele é amor, mas ele é justo. Ele veio como paz, para trazer paz ao mundo. E aqueles que se entregam a Ele
glórias ao Senhor, viverá com Ele, mas aqueles que não vivem para esse Deus, enfrentará a ira de Deus. E às vezes pode soar muito duro para algumas pessoas, mas irmãos, o Evangelho é isso. Não existe você estar em cima do muro. Quando olhamos Apocalipse 3, se não me falha a memória, no versículo 14, enquanto João escreve à igreja de Laodiceia, ele diz, ele recebe do Senhor uma fala e ele diz: vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Ele não é frio, ele não é quente, é morno. O Senhor diz que vomitará. Então, quando olhamos para a palavra de Deus é muito séria em dizer, rapaz, só existe um caminho até o Senhor. Não é olhando para Deus e dizendo, quer saber, Deus perdoa todos os meus pecados, então eu vou ficar de boa pecando, porque não tem problema nenhum. Você vai acabar entrando no mesmo erro que 2 Coríntios, que a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta dele, eles estavam entrando. Tudo bem se eu pecar, tudo bem se eu fizer qualquer coisa, porque quer saber, o meu corpo, Cristo já morreu e o meu corpo não tem mais problema nenhum. Errado. Nós precisamos viver santidade diante de Deus, porque existe um lugar qual nós queremos habitar. Diga amém por isso. Glória a Deus. Então, muito pouco é falado sobre esse evangelho, o evangelho real, né? É muito coaching, com mensagem do ego, pouco se fala sobre esse juízo de Deus. A verdade é que o mundo foge das mensagens que confrontam, né? Ouvidos doentes que não podem ouvir que pecado precisa ser combatido. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Não sou, para você que é visitante, eu não sou pastor, tá? Não sou o pastor dessa igreja, o nosso pastor é o pastor Moisés. Mas junto com o Bruno, que está aqui, junto com o Arthur, junto com o Emanuel, junto com o Stanley, nós auxiliamos o pastor nas demandas da igreja. Deixa eu dizer algo muito especial para você, e você precisa se alegrar com isso. Na nossa comunidade, para aqueles que decidem viver a igreja, nós não toleramos que a pessoa viva em pecado sem ser confrontada. Amém por isso, gente? Pecado, ele precisa ser confrontado, porque quando não é confrontado, andamos como se estivéssemos vivendo uma vida onde estamos aqui só para ser coach de pessoas. E nós não fomos chamados para ser treinadores de pessoas. Nós fomos chamados para pregar a mensagem de alguém que veio muito tempo atrás. A mensagem é, olha, se arrependa. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Então, se você quer entender Jesus, entenda, nós precisamos confrontar pecado. Você precisa confrontar pecado de pessoas que você conhece que estão pecando. A mensagem do Evangelho é clara em dizer isso para a gente. Nós não podemos ser omissos. Então, mas isso não é nenhum problema, porque Paulo ele já tinha dito lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele disse a Timóteo assim, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que quer ser ouvido, né? o que os seus ouvidos querem ouvir. Então Paulo ele já tinha dito, olha, não se assustem com um bocado de gente na internet fazendo coisas bizarras. Você vai olhar algumas igrejas por aí, eu falo isso com o respeito de alguma forma, não sei se meu Deus, que complicado, onde você vê é uma igreja misturado com religiões africanas, e é um negócio que tem Jesus no meio, mas não tem, e é um movimento, e eu olho e digo, Jesus, como pode um negócio desse? O que é que está acontecendo, gente? Onde é que a palavra de Deus, quando foi que a palavra de Deus se misturou com esse mundo? Mas muitos estão buscando esse tipo de pensamento. Apesar disso, Deus ele não está inerte. O Senhor Deus não está inerte a tudo isso de errado que a gente vê, ou a todas essas pessoas que buscam a palavra de Deus como forma de acalentar o seu ego. Muito pelo contrário, todos prestarão conta, e para muitos será um dia de terror. Da mesma forma que eu olho para o filme 2012 que eu falei, e senti terror no meu coração, porque eu disse assim, meu Deus do céu, Jesus, o que é que vai acontecer, como é isso? Da mesma forma que eu olhei com terror, a gente pode ter certeza que muitos
olharão com terror para esse grande dia. Porque será o dia onde a ira de Deus vai descer, como forma de mostrar para todos que ele diz assim, ó, ei, eu vim já como misericórdia, eu vim já como poder, dei a oportunidade, agora é hora de vir como ira. E isso é o Senhor. Ah, Henrique, mas que mensagem dura, gente, é Bíblia. É Bíblia, é Bíblia. E nós precisamos, se a gente vê a Bíblia, a palavra do Senhor, em algum momento os nossos corações não ficam temerosos, se no nosso coração não existe temor, então é porque tem alguma coisa de errado. Foi nos ensinado durante muito tempo que temor ao Senhor é você respeitar o Senhor. Eu já falei isso outra vez aqui. Já foi pregado muitas vezes, ou foi ensinado muitas vezes em outros lugares por aí, que o temor é você respeitar o Senhor. Irmãos, não é respeito só, mas é medo. É medo. Você está diante de Deus, você consegue ficar bem com isso, tranquilo. Existe um autor chamado Nathanael. Ele é alemão ou é da Suíça, eu não lembro agora de onde ele é. Mas ele escreve um livro chamado Surpreendidos pelo Temor. E ele diz assim, rapaz, se você nadasse ao lado de uma baleia azul, que é o maior animal hoje existente, certo? 20 metros, a baleia, acho que do tamanho talvez dessa igreja, você não sentiria medo de estar nadando ao lado dela? Mesmo sabendo que a baleia não iria comer você, porque a baleia, a glote da baleia é muito pequena, ela come apenas pequenos animais, ela não conseguiria engolir a gente. Mas me diga uma coisa, você não teria medo não? Eu morreria de medo, meu amigo, pense num caba mais medroso, sou eu. Elaine, eu saía correndo, não queria nem saber, não tinha papo comigo. Gente, estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Meu amigo, isso é muito forte. A palavra diz que o mundo é o estrado dos pés. A gente está falando que o Senhor é gigante. E diante dele nós precisamos temer. Adão, quando descobre ou quando entende que está nu, ele se esconde e a palavra diz, e ele sentiu medo. Quando olhamos então para o que o povo de Israel, ao olhar para o monte fumegando, o povo diz lá, o povo estava com medo. Quando Jesus, no Monte da Transfiguração, os discípulos olham para Jesus, eles caem com medo. Enquanto olharmos para Jesus e dizer, não, temer ao Senhor é só ter respeito, gente, nós precisamos ter medo desse Deus. Mas não é um medo igual, não é um medo que nos afasta do perigo, não. Não é um medo que nos afasta de Deus, do poder de Deus, não. É o mesmo medo que você tem, é o mesmo medo que, na verdade, os atores, os filmes daquele de Hollywood, de terror, assim, horríveis, né? Gente, eu detesto filme de terror. Não assiste em casa o filme de terror, é de verdade, falando sério. Mas, os filmes de terror você vai olhar às vezes assim, aí de repente está um perigo acontecendo na sala, né? Aí a pessoa está lá no quarto, de boa, no lugar mais seguro que tem na casa, que é onde? O seu cobertor. Porque eu entendo desde pequeno assim, que se eu tinha medo de monstro, se eu cobrisse a minha cara já era, anulava. Não vinha nenhum satanás me pegar. Então era isso que eu tava preso, né? Aí no filme de terror acontece o quê? A pessoa vai e desce a escada, tranquilo, indo atrás do diabo para encontrar lá o capeta. Está repreendido em nome de Jesus que eu não faria isso. Mas essa deve ser, caramba, eu cuspi tudo aqui, meu Deus. Mas essa deve ser a mesma atitude da gente. É olhar para Cristo Jesus com medo, mas não o medo que nos separa dele, mas o medo que nos coloca juntinho dele para dizer, rapaz, eu prefiro estar perto do meu Deus porque ele é poderoso. É isso que tem que trazer no nosso coração. Então, Cristo aqui está falando sobre o retorno, agora não mais como um Deus em missão de graça, mas em missão de ira, contra todos os que andam segundo os seus próprios desejos, né? O terror tomará conta dos ímpios, o inferno não será a ausência de Deus, e sim a presença de um Deus irado. E daí eu não ia entrar muito nisso, mas só fazendo um detalhe muito importante, a gente está muito acostumado também a dizer que não, Deus ele não tem como, Deus está no inferno. Quando Davi ele fala no Salmo 139, ele diz, se eu olhar para o céu, lá tu estás. Mas se eu fizer a sepultura no Hades, lá tu também estás. Irmãos, que os nossos corações não se enganem. O Senhor onipresente, Ele está em todos os lugares. O inferno não pertence a Satanás, porque até disso o Senhor é dono. Aleluia por isso.
Mas no momento que as pessoas que hoje não entendem o Senhor chegarem lá, verão não ao Deus misericordioso, mas ao Deus com a face virada. E é o que fala em Jeremias. O Senhor hoje olha para os nossos corações, para as nossas vidas e contempla o Filho querido que Ele olha em nós. Mas para aqueles que estarão lá não haverá mais desculpa, não tem como. A face de Cristo está virada. Imagine você chegar diante de Deus, Ele olhar para você e virar a cara e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aparta-te de mim, porque eu nunca vi, eu não sei nem quem você é. Irmãos, os nossos corações precisam ter medo desse Deus poderoso. Mas isso é castigo para os ímpios. Diga assim: eu sou crente. Diga assim: Henrique. Mais forte: Henrique. Eu sou crente. Então, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Gente, essa mensagem é sobre esperança. Tenha esperança. Ai, meu Deus do céu, que negócio complicado. É complicado mesmo, é para se torar na emenda. Mas é sobre esperança. Mas, Jesus continua falando aos discípulos, né? Mas o que Jesus está apresentando aqui para a gente, Ele falou antes sobre o mundo caído receberá o juízo e tudo mais. Mas agora Ele traz uma ideia falando sobre o retorno de Cristo e como será triunfante esse retorno, apresentando a todos o seu infinito poder. Vai para o versículo 27. Versículo 27. Fala o seguinte, então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Imagine você olhar para o céu e de repente vem em uma nuvem com poder e grande glória, nós vemos o nosso Senhor. Ei, gente, vai ser lindo demais isso. Vai ser lindo de verdade. Nós veremos a face do nosso Senhor. E o mesmo texto lá em Mateus e em Marcos também, ele acaba dizendo que toda a terra, ninguém escapará de ver essa glória dos céus. Que maravilha poder ver o nosso Senhor. Eu estou ansioso, eu não sei você. Mas vejam bem, quando olhamos para a época de Jesus, né? Era engraçado porque a própria palavra diz, os profetas diziam que Jesus ele não seria reconhecido pelo seu próprio povo. Isso é muito triste, porque o povo de casa não reconhecia ele. E aí eu lendo ali um pouco o texto, e eu acabei lembrando de um vídeo, quando eu era mais novo eu vi. E qual era a ideia do vídeo? Era um estudo social em que um mendigo, ele pegava e estava ali encostado na rua, né? Aí passava uma mulher bem bonita assim, né? Aquele estilo modelo assim, parecido com a minha esposa. Aí ela pegava, subia, muito mais, na verdade a minha esposa é muito mais bonita, né? Fica registrado, meu bem. Então a mulher pega, ele chega assim na mulher e diz: nossa, será que você tem uma esmola? Por favor, tem alguma coisa que poderia me dar? O mendigo fala, né? E daí a mulher olha com cara de nojo assim para ele, não sei o quê, faz uma careta. Aí começa a querer discutir com o cara, não sei o quê. Resultado disso, o mendigo pega, levanta, puxa uma chave do bolso, aí é uma chave de uma Lamborghini, eu não sei se você conhece esse carro, mas é um carro tipo top, né, tipo Ferrari. Aí ele puxa o carro, abre o carro, entra, aí a mulher volta correndo, né? Ai, meu Deus, nossa, eu não sabia que esse carro era seu, né? Olha que interesseira. Está repreendido. Então, quando ela vê isso, ela, meu Deus do céu. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, num primeiro momento, era como se fosse esse mendigo. E o que é que aconteceu com o povo naquela época? O povo olha para Jesus, nega Jesus, mas não só nega Jesus, como o coloca no madeiro. O povo mesmo, as pessoas mesmo, eu e você, colocamos Jesus ali. Claro que representativamente, né? Eu acho que não era tão bonitinho assim, decorada, coisa linda. Parabéns para o pessoal da decoração. Mas, quando nós olhamos para essa realidade, um dia nós negamos o Cristo que veio. Sabe qual é a diferença? É que o povo se engana. Porque o Cristo, ele veio, que a palavra deixa claro, né? Que ele veio pobre, ele veio num lugar, Nazaré, onde até em certo momento Natanael pergunta assim para
eu acho que para Filipe, Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir algo bom de lá? Gente, quando nós olhamos para Cristo, ele realmente veio. Quando ele veio sem dinheiro, ele não veio como o povo de Israel pensava que ele ia vir, em um grande cavalo branco, com uma espada na mão para matar todos aqueles que perseguiam o povo de Israel. Ele veio com amor, com graça, nascido de mulher, totalmente diferente do que o povo esperava. Ah, irmãos, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vem em glória, em grande poder, e o povo todo verá essa glória desse Deus. Então, olha só que coisa louca, né? Quando olhamos assim. Jesus, aqui já trouxe aqui pra gente, eu lembro, inclusive eu anotei aqui, eu pensei que ele estaria aqui hoje, mas eu tenho um amigo, rapaz, que me lembra muito esse texto, porque esse amigo meu, rapaz, irmãos, veio sem formosura alguma, como diria Isaías, assim, sem formosura alguma. Mas ele casou. Irmãos, quando esse homem casou, o Senhor derramou a graça da boniteza. O cara tem um filho bonito para se torar na emenda. Uma esposa que é maravilhosa e crente. Gente do céu, a mesma coisa acontecerá com a gente. Quando o momento do casamento com o Senhor chegar, se prepare, porque a coisa vai ser bonita. Viu? Eu espero que ele esteja aqui hoje de noite, que é para eu tirar a onda da cara dele, olhando para ele aqui, em nome de Jesus. Mas olha, o que antes vinha banhado de fragilidade, de um Jesus homem, agora virá com um poder assombroso. Os impiedosos tremerão de medo daquele que tem um mundo nas mãos. Mas e os seguidores de Cristo? Como devem agir diante do advento? Como devemos agir diante da segunda vinda? Precisamos temer, e aí é a questão. Os que são fiéis já não mais sofrerão, mas agora passarão da esperança para a certeza da redenção. Irmãos, enquanto o Senhor não vem, em nosso coração reina a esperança. Mas quando o Senhor vir, não vai ser necessário mais esperança, porque o Deus estará presente diante dos nossos olhos. Gente, que coisa esperançosa. Que coisa esperançosa. É poder ver o nosso Senhor face a face. Olha aí o versículo 28 comigo. Olha o versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quando os sinais estiverem acontecendo, a cabeça estará erguida. Quando o negócio estiver pegando fogo, o moído estiver acontecendo, a cabeça vai estar erguida, porque os nossos olhos não estão olhando para a terra, mas estão olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aleluia por isso. Os nossos olhos estarão em Deus. E é engraçado porque trabalhar com crianças, irmãos, e adolescentes me dá um repertório gigante de histórias engraçadas que dá para usar nas pregações, né? Então, no sábado na Rede Livre, sempre que eu estou pregando na Rede Livre, eu sempre trago um bocado de exemplo. Aí chegou esses dias uma criança chorando assim, desespero, né? A menininha assim, acho que ela tem 7 anos de idade. E daí ela chorava pra gente e dizia, eu tô com medo. Eu disse, meu amor, né? A gente chegou junto dela e disse, mas o que foi que aconteceu? Por que você tá com medo? O que é que tá havendo? E ela disse assim, é porque quando eu chegar no céu, São Pedro vai olhar para mim e vai dizer que eu não vou entrar no céu por causa dos meus pecados. E chorando assim, né, um bocado. Aí a gente olhou assim e disse, meu Deus, a criança, ela é, né, os pais são dos nossos irmãos católicos, então eu preciso ter muita prudência para responder um negócio desse, para que eu não venha com um questionamento para ela que os pais não ensinem. Né? Talvez eu possa não concordar com tudo ali, né, dos nossos irmãos católicos, mas eu preciso ter a prudência também de não estragar a criação dos pais. Os pais que criam, os pais que determinam como deve ser. Eu não serei a pessoa que estarei disciplinando a criança, especialmente numa escola. Se fosse na igreja aqui, eu falo sem medo. Agora, na escola, eu tenho que ter muito mais prudência. Né? Aí, pensamos assim,
Clara, uma pessoa que trabalha comigo, Ana Clara pegou de maneira assim sábia, foi show de bola a resposta dela. Olha, você vai fazer o seguinte, quando você chegar no céu, que você encontrar São Pedro, você vai olhar para ele e vai dizer, São Pedro, teve alguém que morreu por mim e pagou todos os meus pecados. Então, ei, não precisa me barrar não, porque o sangue já foi pago lá atrás. E eu tenho salvação. Aí Ana Clara disse assim, ó, não se preocupa, porque quando tu chegar lá, São Pedro vai até abrir a porta para tu. Rapaz, nós temos esperança no Deus que já nos salvou. Quando nós olhamos esses dois pontos anteriores, os ímpios precisam ter medo, mas os nossos corações estão esperançosos. Como eu disse, os olhos estão lá em cima, os olhos não estão nessa terra. Então o nosso coração se alegra com a esperança de um Deus que voltará para nos buscar. Mas aqueles que são fiéis não mais sofrerão. A nossa esperança estará concretizada. Não haverá morte que deixará saudade. Não haverá dores que tirem a paz. Não haverá doenças que nos deixem tristes e acanhados. Não haverá absolutamente nada que nos separa do Senhor Jesus. E eu digo mais, não haverá nada não. Não há nada, isso é presente. Não há nada que nos separe do amor do nosso Deus e do poder que há nele. Jesus não estava ameaçando, e algumas pessoas podem interpretar isso. Algumas pessoas podem pensar assim, caramba, que Jesus doido da Bíblia, falando um negócio desse aí, desse jeito, caramba, como é que pode, hein? Irmão, Jesus não estava ameaçando não. Jesus, ele estava junto com seus discípulos, os seus amigos queridos, e ele sabia qual era o caminho que aqueles homens iriam passar. Aqueles homens que estavam diante dele ali iriam sofrer perseguições, iriam morrer de maneiras mais cruéis. Um ia ser decapitado, outro ia morrer em cruz, de cabeça para baixo, outro iria ser preso, outro iria acontecer um bocado de coisa, outro iria ser queimado. Irmãos, Jesus sabia o que aqueles homens iam passar. E a mensagem de Jesus foi uma mensagem de esperança. Olha, não se preocupa, tu vai passar por moído, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Era basicamente isso que ele estava dizendo. Mas essa mensagem é também para nós aqui, é para o nosso coração. Sabe o que Jesus diz? Ele diz, olha, não se preocupa, a certeza é que você vai passar por aflições, mas tenham o bom ânimo, mantenham a fé elevada, vivam para Cristo, estabeleçam a fé cada dia mais no Senhor, porque eu já venci o mundo. É isso que o Senhor nos diz. Então, ele diz assim, para a gente, eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O dia a dia nos faz esquecer, mas lembremos dessa esperança que há no futuro. Mas Jesus ainda deixa um alerta para a gente, um alerta para aqueles que renunciaram o pecado. Falamos sobre o futuro do ímpio, nós falamos das consequências desse futuro, falamos que o Senhor virá com um grande poder e a glória dele sobre as nuvens, falamos que os nossos olhos daqueles que amam Jesus estarão sempre fitos nele, então a esperança para a gente é gigantesca, nós não precisamos temer. Mas o Senhor ainda nos deixa um alerta para aqueles que entendem Jesus, para aqueles que estão como as virgens, segurando aqui o azeite, não deixando o fogo apagar. Para aqueles que estão diante do Senhor, ele deixa um alerta. Olha o versículo 34. Vamos do 34 até o 36. A volta de Cristo, irmão, nos motiva a permanecer de pé, lutando contra a carne. Escute isso com muita atenção. A volta de Cristo nos motiva a permanecer de pé, lutando contra a carne. O texto fala assim, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, com bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e possam estar de pé diante do Filho do Homem. Então, Cristo nos diz para olhar para cima, mas ele quer proatividade por parte do seu povo. Ele não quer que vivamos um cristianismo desligados da realidade. Ele não quer que vivamos como pessoas que só sabem a mensagem dele e tá bom, não fazem nada. Não, precisamos ser proativos para o reino.
O que nós precisamos fazer, na verdade, nós temos uma missão aqui, você tem uma missão, eu tenho uma missão aqui, que é preparar terreno. Sabe, no exército, quando eu estava no exército, antes de ir no local da ação, né, estudávamos tudo isso, né, e também pintamos muito muro, né, mas estudamos também algumas coisas importantes sobre guerra. Mas no exército, eu lembro que a ideia inicial, antes do ataque ao inimigo, é a gente preparar o terreno. A gente vai lá, olha o terreno, faz a análise de campo, vê quais são os pontos que nós podemos utilizar e não utilizar. Irmãos, enquanto estamos nessa terra, nós somos as pessoas que estão preparando o terreno. Mas o terreno para a glória quando Deus vir. Nós estamos plantando semente nos corações. Nós estamos pescando pessoas para Cristo, atraindo para Ele. Nós somos agora pescadores de homens. Nós somos agora pessoas que estão falando da eternidade. A palavra diz que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. E é essa a missão que nós temos até a volta de Cristo Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Então, o que Deus quer é que tenhamos, Jesus quer que tenhamos proatividade. Quando você lembra, por exemplo, de João Batista, qual era a missão de João Batista? João Batista, a missão que ele tinha era de anunciar a volta de Jesus Cristo. Vem alguém após mim, eu não sou poderoso, mas ele é. Quando João Batista olha e encontra Jesus, que aponta para Jesus, é por esse aí, ó. É por esse que eu tenho gastado tudo. Existe até uma canção, cantamos ontem aqui, vocês já devem ter visto, que é basicamente João Batista falando, diz, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Irmãos, quando nós olhamos para o futuro, e olhamos para essa graça que há em Deus, e olhamos para a missão que nós temos, nós apontamos para o Senhor, para que todos vejam e digam, é Ele, é por Ele que eu estou gastando toda a minha vida, é por Ele que eu estou perdendo tudo, talvez perdendo amizades, talvez perdendo família, talvez perdendo pessoas, parentes, a qual eu amo tanto, mas eu não abrirei mão do meu Senhor. Eu não abrirei mão da coroa eterna que eu ganharei. Eu não abrirei mão de viver a eternidade ao lado do meu Senhor. Nós precisamos ser proativos. E caminhando já aqui para o final, nesse texto final, alertando para que, é um alerta para que não, Jesus está alertando para que não caiamos nesse pecados. O Senhor nos adverte para lutar contra 3 coisas que costumam abraçar os que se desligam do alto e são iludidos pelo presente século. A superficialidade causada por glutonaria de ontem, a embriaguez que torna inepto, que faz você não entender o hoje, e as preocupações com o alimento que afligem o amanhã. Essas coisas privam o intelecto de clareza e sobriedade necessárias para aguardar o futuro do Senhor. Essa fala é de Fritz Henniker. Então, quando olhamos para o Senhor, Ele está dizendo, ei, apesar disso tudo, entendam uma coisa, e eu queria já que você se colocasse de pé para a gente finalizar. A banda pode vir. Entenda uma coisa muito especial, não se preocupe com as coisas desse mundo. Irmão, se você tem alguma preocupação nesse mundo, pelo amor de Deus, pare de se preocupar com as coisas desse mundo. E eu sei que é inevitável, às vezes, o nosso coração ficar preocupado. É preocupado com saúde da família, é preocupado com as situações diversas que possam acontecer. Mas o que o Senhor quer dizer para a gente é, ei, a esperança está no futuro, e se a sua esperança está no futuro, fique em paz. Fique em paz porque o Senhor está cuidando de tudo. Ele disse, até dos pássaros eu cuido, se até das plantas eu cuido. Se você pega um milho que faz parte da nossa realidade do Nordeste, rapaz, o Senhor deu uma roupa para ele verdinha, coisa mais linda do mundo. Coisa maravilhosa aquela roupa, e combina com a cor do milho. Já pensou? Deus deu uma roupa para o milho que combina com a cor, a corzinha verdinha e o milho é amarelo, coisa linda assim, coisa de Deus. Se até do milho o Senhor deu o que vestir, quanto mais de vocês que são os meus filhos.
Rapaz, a nossa esperança precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa exultar aquele que vive e reina para todo sempre. A nossa esperança não está nessa terra, então que os nossos olhos não estejam nessa terra. Paulo em Hebreus 12. Irmãos, o livro de Hebreus não é entendido, né? Não entendemos que foi Paulo que escreveu, é incerto, porém, muitas pessoas dizem que foi. Mas em Hebreus 12, quando você olha a palavra de Deus, lá o autor vai pegar e vai dizer assim, ó, eu largo todos os meus pesos, assim como um maratonista, eu largo os meus pesos, vejo a nuvem de testemunha que me rodeia, e vocês também são nuvens de testemunho um do outro. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos Moisés, vemos Abraão, nós vemos as pessoas gigantescas que são nuvens de testemunha para a gente. Olhamos para o ponto fixo que é o Senhor, a linha de chegada, e avançaremos até o dia de chegar lá. É triste olhar para muitos irmãos que eram no passado firmes, mas cederam ao liberalismo, ou dizendo que a carne, né, não tem mais forças de aguentar as lutas contra a carne. O discurso de Jesus ele não foi sobre fariseus, o discurso de Jesus ele foi para aqueles que andavam ao lado dele. O discurso de esperança foi para nós. E o que Jesus diz é: resistam, orem, não confiem em si. Porque aquele que confia em si, gente, o coração é enganoso. Quanto tempo gastamos presos em nossos pecados e em tudo que o Senhor quer que entreguemos a Ele? Hendricks, ele diz: e porventura existe algum isento da tentação de dedicar-se à ansiedade, movido pelas preocupações da vida diária? Ao apoiar-se em recursos próprios, imaginários, e ao negligenciar a oração, alguém pode facilmente cair numa armadilha. É contra isso que o Salvador faz advertências que se tornam tão necessárias. O retorno do Senhor, irmãos, olhe isso com muita atenção. O retorno do Senhor para os ímpios será um terror, mas para aqueles que estão em Cristo, irmãos, tenhamos a esperança na maior das alegrias, porque assim como Jó falou lá atrás, talvez sendo o primeiro livro escrito da Bíblia, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E glórias ao Senhor por isso. Diante disso, que os nossos corações sempre lembrem, a nossa esperança não está nessa terra. Ao olharmos para o advento, a gente lembra da esperança daquele que retornará. Os ímpios sofrerão, mas, gente, nós viveremos paz eterna ao lado de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, se você hoje quer tomar alguma decisão, na sua frente aí tem um cartão decisão. Você pode escrever aí no cartão decisão, dizendo qual a decisão que você quer tomar. E você pode entregar para o pessoal da integração que está lá atrás. Amém? Vamos orar para finalizar? Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Muito obrigado por Tua palavra. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela sara os nossos corações, ela nos coloca no trilho, Senhor. Paulo ele vai dizer que a Tua palavra serve para nos exortar, para nos disciplinar, mas serve também para nos trazer esperança, para trazer paz, a lembrança de que o nosso Redentor está vivo e pronto para vir nos buscar. Então, que possamos carregar essa mensagem de esperança em nossos corações, levar essa mensagem de esperança para os nossos familiares e para as pessoas que nós vamos encontrar durante a semana, e estar pronto para receber outra mensagem de esperança, em nome de Jesus, na semana que vem. Que o Senhor nos conduza em paz para nossas casas, Pai. Que possamos ter um momento de almoço feliz, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Gente, que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus alcance a vida de todos. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor mais uma vez. E não esqueça de falar com o seu irmão, rapaz. Olha como que a pessoa bonita veio pronta.